Olá, amados, e saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos lá para a melhor parte do dia, amados, que é essa parte que nós vamos estudar a palavra, buscar a palavra, entender a palavra, né? Vamos glorificar, louvar e enaltecer, né? O nosso Pai, o nosso Deus. E além de tudo isso, vamos aprender juntos, né? A profundidade dessa palavra, o conhecimento dessa palavra, o que essa palavra vai fazer nas nossas vidas, como nos transforma, né? Para que possamos melhorar o nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa vida e ter base, né? Nós precisamos hoje, com o mundo que tá se desenhando aí, precisamos de base familiar, base bíblica, né? Base estrutural, um norte para que possamos fugir, né? Desse caos, dessa loucura que esse mundo está se desenhando. E estão somente estudando a palavra, conhecendo a palavra e a praticando, aí a gente consegue realmente clarear a mente, consegue fugir de certos enganos e certas coisas que devemos fugir, né? Tem que ter um mínimo de ética, moral, respeito, base bíblica e familiar para a gente fugir dessas ciladas do inimigo. Amém, amados? Quero deixar bem claro aqui, não sou pastor, não sou pregador, não sou influencer, não sou líder religioso, sou membro de uma congregação que é uma bênção, mas que sinto sede, sinto fome da palavra, né? Sinto desejo de me aprofundar cada vez mais, como todos nós que estamos aqui no mesmo barco, né? Se eu estou aqui, vocês todos estão aqui, sentimos o mesmo desejo, compactuamos da mesma vontade, né, amados? E foquem apenas na mensagem, não no mensageiro, porque aqui é um estudo bíblico da palavra do Senhor, um estudo da Bíblia, para que possamos aprender cada vez mais e mais, e vamos nos ater tão somente a isso. E hoje, amado, um tema que, sabe, me transborda meu coração fica quentinho quando eu falo de Jesus, né? Jesus para mim o nosso Salvador, dispensa comentários, né? Então, hoje o tema é as parábolas de Jesus, os mistérios do reino. Hoje vamos caminhar e estudar juntos um tema que revela o coração de Cristo, né, amados? Um tema que, quanto mais estudamos, mais percebemos que Jesus nunca falou nada por acaso. De uma forma geral, as parábolas de Jesus possuem uma mensagem central bastante clara, sabe? Acerca das coisas do reino de Deus. Mas, ao mesmo tempo, também são muito profundas em suas aplicações. Por isso, somente os verdadeiros seguidores do Senhor Jesus podem compreendê-las plenamente. Amém, aleluia. Então, amados, vamos mergulhar nas parábolas de Jesus. Histórias simples, mas carregadas de um poder que atravessa séculos, gerações, culturas e continuam transformando vidas até hoje. E o próprio Cristo nos explica porque ele falava por parábolas. Está lá em Mateus 13:10. Vamos lá. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu: porque a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não foi concedido. Então, amados, estamos entendendo aqui que Jesus não usou parábolas para esconder a verdade, mas para revelar a verdade somente aos que realmente desejam ouvir. A parábola, amados, separa o curioso do discípulo, o religioso do sincero, o que critica do que quer mudança. Mas o que é uma parábola, amados? O que é uma parábola? A palavra parábola vem do grego. Significa colocar algo ao lado de outra coisa para comparar, para revelar. Então, Jesus pega o cotidiano, o dia a dia, a semente, a construção, o pastor, a mulher, o pai, e coloca ao lado de uma verdade espiritual profunda, sabe? Ele transforma a vida real em ensinamento eterno. Então, vamos começar aqui com uma parábola que eu acho formidável, que é a parábola do semeador. Essa é a porta de entrada das parábolas, né? A base
o verdadeiro diagnóstico da alma humana, né, amados? Que está lá em Mateus 13, do 3 ao 9. Um semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha que coisa linda. Isso é um poema, isso é uma aula de como viver. Jesus explica a parábola no mesmo capítulo. Vamos lá. Vamos entender. Está lá em Mateus 13, do 18 ao 23. Essa é a explicação dessa parábola do semeador. A semente é a mensagem do reino. Aqui caiu à beira do caminho é aquele que ouve a mensagem, mas o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Aqui caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz, dura pouco. Aqui cai entre espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Mas aqui caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra, entende e dá fruto, a 100, 60 e 30 por um. Amém. Aleluia. Amados, aqui Jesus não fala apenas de pessoas diferentes, mas de estados espirituais diferentes. Amados, todos nós já fomos um desses terrenos. E a parábola nos convida a cuidar do solo, do nosso coração, da nossa mente. Então, vamos analisar em que estado estamos. Será que nosso coração já é boa terra? Já estamos dando fruto? Então, amados, vamos prestar atenção, focar e guardar isso no nosso coração, fazer uma autoanálise de ver como estamos semeando, porque não precisa, como a parábola mesmo diz, a 30, a 100, a 60, a 30, você pode fazer coisas pequenas e coisas grandes, desde que esteja semeando. Amém, amados? E agora vamos falar das parábolas de arrependimento, que está lá em Lucas 15. Esse capítulo é o capítulo do coração de Deus, porque são 3 parábolas e uma mensagem só. Deus busca, Deus encontra, Deus restaura. E vamos começar com a parábola da ovelha perdida. Está lá em Lucas 15, do 3 ao 7. Então Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegre-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Amados, aqui vemos que Deus não espera. Ele vai atrás, Ele procura, Ele insiste, Ele carrega nos ombros, mas para isso você tem que deixar, você tem que querer a ajuda de Deus. Deus quer o melhor, mas Ele não força ninguém a nada. Amém, aleluia. Em Lucas 15 continua, as parábolas. Agora a da moeda perdida. Lucas 15, do 8 ao 10.
Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma, não acende uma caldeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A moeda não saiu andando sozinha. Ela caiu, ela escorregou, ela se perdeu, sem perceber, sem analisar. Assim são muitos hoje, amados. Não se afastam por rebeldia, mas por descuidos da vida, por maus caminhos, mau conselho, sabe? Mas Deus os busca igualmente. E nessa parábola, eu quero falar de outro entendimento que, analisando, Cristo usou uma mulher. Não quero nem entrar no contexto judaico, né, em que a mulher cuidava dos tesouros domésticos, né, nesse contexto judaico, e a dracma fazia parte de um presente nupcial, uma coisa muito preciosa, né, uma coisa muito valiosa. Mas Cristo Jesus quis mostrar o lado feminino. Repare comigo, ela acende a lâmpada, varre, procura diligentemente, não descansa até encontrar. A mulher, diferentemente do homem, é mais zelosa, detalhista, cuidadosa, perseverante, íntima, sensível, forte, né? Jesus quis dizer que o amor de Deus é cuidadoso como de uma mulher. Amém. Aleluia, Pai. E o capítulo de Lucas 15 continua com a parábola do filho pródigo. Eu vou dar uma condensada do filho pródigo para agilizar, né? Mas está lá em Lucas 15, do 11 ao 32. Eu recomendo ler com calma, sabe? A parábola do filho pródigo está lá em Lucas 15, do 11 ao 32. Vamos lá. O filho pede a herança do pai vivo, sai, gasta tudo, cai, se afunda, chega a se alimentar de lavagem de porcos, reconhece que errou, fala que os funcionários do seu pai são mais bem tratados do que ele está vivendo e decide voltar. Mas como funcionário, porque ele não se acha mais digno de ser chamado de filho. E fala, né, quando sai: levantar-me-ei e voltarei para meu pai. Então, ocorre uma das cenas mais impactantes de toda a Bíblia, que eu acho, né? Estando ele ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Então, o pai já o esperava, imaginava de sua volta, pois sabia das bobagens, das besteiras, né, do filho. O pai corre, o pai abraça, o pai veste, o pai restaura, o pai celebra. Esta é a imagem do coração de Deus. É a imagem de como funciona o coração de Cristo. Ele vai lá, ele resgata, ele restaura, ele ajuda. Ele não quer saber. Ele só quer de você o arrependimento, a mudança, o verdadeiro desejo de mudar, de seguir o seu Pai, a palavra, a verdade. E aqui eu quero contar um testemunho que aconteceu comigo, porque quando a gente está disposto, sabe, a gente está atento, a gente está, sabe, buscando o entendimento da palavra, toda a vida que eu vou fazer um estudo, Deus me mostra algo, sabe, que é maravilhoso. E isso eu só tenho a muito me alegro e agradecer ao Pai, porque eu não sou muito de materialismo, de lamber carro, faço as revisões tudo, mas de estar lavando, em lava-jato, essas coisas, eu não sou. Eu passo uma aguinha na porta, bato um tapete e limpo o básico e faço as revisões, mas aquela
coisa, né? Que tem muita gente, um apego material e tal. Eu não sou assim, mas um dia cansado, querendo ir para casa, terminando o trabalho, e aquele incômodo, vi o Lava Jato, pare no Lava Jato, pare no Lava Jato. Eu disse, meu Deus, Senhor, se o Senhor está mandando, então vamos lá, né? Parei nesse bendito Lava Jato e tava lá umas pessoas, não tinha ninguém, uma palavrazinha baixinha no rádio, e chega uma pessoa com muito bem articulado, um vocabulário bem bacana, se mostrava uma pessoa muito inteligente, conversando, e do nada ele pergunta, você é cristão? Eu digo, sim, para a honra e glória do Senhor, creio em Cristo, creio em Deus e busco seguir a palavra dele. Ele, porque Deus me salvou. Louvado seja, né? Glória a Deus por isso. Ele, não, mas não é salvar do dia a dia, de coisas simples. Ele me salvou verdadeiramente. Aí o rapaz do Lava Jato, bem entusiasmado, né? Conta, rapaz, teu testemunho para ele. Aí ele, não sei se ele vai querer ouvir. Eu digo, meu amado, vai ser um prazer ouvir o seu testemunho. E se você permitir, eu falei que tem um canal de estudo bíblico, e se ele permitisse, eu poderia falar lá. A menina, esse cara ficou, pois eu vou lhe contar. Aí ele começou, né? Ele falou que aos 18 anos foi para a Marinha, e foi lá crescendo, virou dos paraquedistas, e passou 10 anos na Marinha e estava bem, ganhando um bom dinheiro, e ele se especializou em solda submersa, né? Ele soldava casco de navio, plataforma, ali aquelas soldas lá embaixo, submersa, né? Mergulhando e soldando, o que é uma coisa que é um salário altíssimo, e quanto mais você se especializa, você ganha muito bem, inclusive vai para fora do país, como foi o caso dele, né? Explicando que e foi crescendo e chegou a ir para fora do país, um contrato grande, foi para fora do país fazer esse trabalho, e quando voltou, a primeira coisa foi comprar um carro de luxo, só com os bônus, e comprou um apartamento de luxo, e vivendo a riqueza. Aí eu gosto muito de guardar frases, né, que as pessoas falam, e aquilo eu mentalizo. Ele falou uma frase que ele disse, eu cheguei ao topo, mas quando eu cheguei lá, eu vi que não tinha nada. Essa frase me impactou bastante, porque hoje é o que mais vemos, né? Pessoas com dinheiro, mas só tem dinheiro, né? Não tem nada, são vazias, são secas, são rasas, são superficiais. É como ele diz, chega no topo e não tem nada. É os pobres meninos ricos, pobres meninas ricas, né? E me veio à mente Eclesiastes 12:13, né? De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, né? Porque foi Salomão que falou isso, e como mesmo Salomão disse, tudo é vaidade. E continuando, aí ele disse que quando chegou ao topo e viu que não tinha nada, aí entra naquilo, né? Buscar os prazeres momentâneos para se alimentar, porque viu que o carro de luxo não dava prazer, o apartamento de luxo não dava prazer, aí vai para bebedeira, prostituição, e ele entrou nas drogas, e as baladas, noitadas, amizades, e começou a se tornar irresponsável por causa das drogas, e perdeu o emprego, depois perdeu o carro de luxo, depois perdeu o apartamento e fez igual o filho pródigo, resolveu voltar para a casa dos pais. Que testemunho interessante, sabe? As coisas vêm assim, né? E ao chegar na casa dos pais, ele não teve a mesma sorte, o pai já estava bem doente, o pai faleceu há pouco tempo, e ele contou que pouco tempo depois a mãe dele, com a tristeza do falecimento do pai e vendo o estado dele, também faleceu. E aí a família veio e tomou conta da casa, de tudo, e colocaram ele para fora de casa. E ele passou a morar na rua. E
e muito, muito interessante. E ele morou na rua, aí ele disse que se afundou mais ainda em droga, e ele disse que só não fazia roubar, mas fazia juntava lixo, qualquer favor por causa de droga. E ele ficou ali perto da onde iniciou-se tudo, voltou para suas origens, com quem ele jogava bola, com tudo. E é onde esse lava-jato do lado tem uma metalúrgica, tem algumas oficinas, e ali dormindo na rua, as pessoas que o conheciam, que jogavam bola junto, chegou e perguntou: você quer ser ajudado? Ele: de verdade, eu quero voltar, eu quero começar de novo. E a coisa mais linda aconteceu. Esse pessoal dessas oficinas, dessa metalúrgica, do Lava Jato, se juntaram, pagaram a internação dele. E ele passou algum período, parece que foi alguns anos, e saiu sem vício algum, mas continuava na rua, que não tinha nada, né? E o menino do Lava Jato deixou ele dormir no Lava Jato. E o menino da siderúrgica, por ele ter conhecimento de solda, um profissional, começou a fazer alguns trabalhos que nem o cara da siderúrgica conseguia fazer. E ele fazia umas soldas especiais lá, ganhando um dinheirinho. E o cara da oficina dizia: rapaz, você é bom, tem um ônibus ali para soldar todinho, preparar para pintura. Ele preparava os ônibus, soldava, lixava, deixava no ponto do rapaz pintar. E outra coisa que ele falou, ele disse: eu lixando e soldando aquele ônibus, e eu vendo que minha vida estava melhorando, e eu já fazendo planos, eu estava visitando a igreja e tinha uma pessoa que eu tinha conhecido, e eu já queria planos de casar. E eu me identifiquei muito com isso, porque hoje as pessoas estão muito ingratas, né? Não comemoram pequenas coisas, não agradecem pequenas coisas, não celebram pequenas coisas, né? Pequenos planos, que a vida é feita disso, né? Não de carro de luxo, apartamento de luxo como ele tinha. E nisso ele conseguiu comprar uma casinha ao lado do Lava Jato, já tá morando do lado do Lava Jato, conseguiu comprar uma motinha e já vai casar com essa pessoa da igreja. E aí vem o maligno, né? Chegou lá uma proposta para ele voltar de novo a trabalhar fora, com as soldas, que ele é muito capacitado. O menino, essa parte ele nem quis contar, o menino do Lava Jato que contou: conte. E aí diga o que você diz. Ele disse: não, eu não quis não, porque eu sabia que se eu fosse eu cairia. E aqui foi quem me acolheu, foi quem me ajudou, e quem aqui é minha raiz hoje, é quem meu suporte, meu tudo aquilo que eu conquistei não serviu de nada. Hoje eu sou verdadeiramente feliz, quero formar minha família, quero seguir. Ele disse: vou só trabalhar um pouquinho mais para comprar um carrinho se eu for casar mesmo, mas para mim tá bom demais. Aqui é a minha verdadeira felicidade. Nunca estive tão feliz, nem quando eu tinha meu carro de luxo, meu apartamento de luxo. Então, amados, você está vendo como Deus faz igual o filho pródigo. Deus restaura, sabe? Deus traz, Deus renova, Deus faz um vaso novo, mas basta querer, basta ter força de vontade e seguir o que o Pai pede, a palavra pede. Amém, amados? Agora vamos para a parábola do grão de mostarda. Está lá em Mateus 13, do 31 ao 32. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo. E qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. No coração humano, amado, Deus começa pequeno, como a história desse rapaz, né? Mas termina grande, termina se sobrepondo, né? O reino cresce onde ninguém vê, até que todos veem. E Jesus continuou com outra parábola em Mateus 13, 33.
Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado, fermentado. Então, amados, como essa parábola, entendemos que Deus, o Espírito Santo, age por dentro e depois aparece por fora. Como eu sempre digo, a mudança é uma porta que se abre por dentro, em meio de ações, de atitudes e a forma, de viver a vida, de como seguimos, de como fazemos. Então, a gente pega essa palavra, a gente guarda no coração, a gente grava no coração, começa a cumprir, ter atitude de seguir a palavra, que a palavra pede, aí sim vai vendo por fora, como a massa, como aqui mesmo diz, E agora vamos para a parábola dos talentos. Está lá em Mateus 25, do 14 ao 30. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebeu 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5, dobrou, outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que receberam 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebeu 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se, e o que recebeu 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o Senhor lhe disse: Bem, estás servo, pois é bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e juntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia com juros. Tirai-lhes, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem ser-lhe atirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Amado, receber talentos, seja em habilidades, dons espirituais ou recursos materiais, implica em responsabilidade de administrá-los e bem. Não é porque eu tenho dinheiro que eu tenho que gastar. Você vê como um rapaz, gastar, não tenho obrigação com ninguém, com nada, com família, com parente. Não, é tudo meu, isso é meu, a vida é minha. Por isso que temos tantas gente depressivas, vazias, pessoas ricas, A parábola enfatiza a importância de ser diligente e fiel com o que foi confiado. Deus confiou a você, usando para a glória de Deus e o bem dos seus e dos outros. Porque amar ao próximo como a ti mesmo. Quando Cristo falou amar ao próximo como a ti mesmo, não foi uma coisa que aconteceu, não. É uma ordem. É uma ordem. Então, os que usam seus talentos para o bem, crescem e são recompensados.
O cristão é chamado a não ficar parado, mas a desenvolver seus dons, mesmo que em pequena escala, na família, no bairro, na rua, ou em casa, ou tão somente em casa, porque o Senhor entrega talentos, dons, chamado, oportunidades, mas um dia Ele vem prestar contas, sabe? Se usamos e como usamos. Olha o que aconteceu com o servo que enterrou o talento. Perdeu tudo, não por pecado, mas por covardia, por omissão. As parábolas de Jesus são espelhos da alma. Revelam quem é Deus, revelam quem somos nós e revelam o caminho da vida eterna. E cada parábola tem um convite, uma demonstração da vida real, do cotidiano. São muitas. Aqui fizemos um estudo básico. Eu prometo trabalhar para a gente fazer um estudo maior. Então, hoje vimos que arrependa-se, volte, cresça, vigie, frutifique, valorize o reino, prepare-se. Jesus contou histórias para mudar histórias. E hoje, a história que Ele quer mudar é a minha, é a sua, é a de quem ouvir essa palavra, esse estudo. Ele quer fazer mudança. Não precisa ser mudanças gigantes. Você vê o rapaz que era rico, hoje está feliz em ter sua casinha, sua motinha, seu trabalho. Então, é isso que Deus quer, que você faça, use os seus talentos, mas voltado para o Senhor, não para o mundo. Amém, amados? E aleluia. E como estamos falando de Cristo, vamos encerrar com a oração perfeita, né? Como Ele ensinou nós todos a orar, que é o Pai Nosso, né? Me veio essa vontade, esse desejo no coração. Mas vamos lá. Amém, amadas? Consagro esse estudo e consagro a vida de todos que estão aqui, que perdoe todos os pecados, Senhor, de todos nós, e tire os pecados do mundo. Eu te consagro todos aqui. E vamos começar a sua oração que o Senhor ensinou, Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação e nos livra de todos os maus. Amém. Um ponto. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Será que estamos perdoando para ser perdoado? A oração mesmo diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então, ponto a se pensar. Amém, amados? Até uma próxima, se assim o Senhor permitir. Amém e aleluia.